Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Peniani e hoje o assunto é esquemas e regras. Te vejo depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Hoje então nós vamos dar sequência aqui no conteúdo de folha de pagamento que nós iniciamos na aula passada lá com a parte de rubricas salariais, beleza? Hoje então a gente vem aqui para falar de esquemas e regras ou regras e esquemas. Eu prefiro esquemas e regras porque o esquema ele vem antes da regra. Sem os esquemas, as regras sequer podem ser processadas, beleza? E para a gente falar então desse conteúdo, eu só tenho dois pontos aqui para falar para vocês, dois avisos para te dar. O primeiro é, hoje nós vamos começar a falar de esquemas e o próximo vídeo vai ser de regras. São dois vídeos bastante teóricos, mas são muito importantes para você manter aí, para você adquirir o conhecimento específico, né, e teórico desses componentes. Então, nós começamos com rubricas salariais, vamos vir hoje com esquemas e o próximo vídeo é regras. Não deixe de assistir, não deixe de entender o conteúdo desses vídeos, porque vai ser muito importante para os vídeos operacionais quando a gente chegar lá na parte sistêmica, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar então o conteúdo de hoje. E eu já trouxe aqui para você uma apresentaçãozinha onde a gente vai falar um pouquinho de regras e esquemas ou esquemas e regras. Então vamos lá. O que a gente tem aqui já? Que o cálculo da folha de pagamento ele é executado por um programa ABAP, né, um programa desenvolvido pela SAP, que é o programa HBR Calc 0. E esse programa ele é acessado e executado através de uma transação, APC00_M37_Calc, certo? Porém, este programa sozinho, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque ele precisa de componentes externos que apoiam o cálculo da folha de pagamento. E quais são esses componentes externos? São os esquemas, as regras e as funções de folha, beleza? Os esquemas, a gente pode fazer uma analogia aí como se ele fosse um GPS. Ele vai mostrando o caminho que o programa precisa ser percorrido. E o que tem nesse caminho? A gente tem nesse caminho as regras, certo? Que são componentes aí, quase que uma programação, quase que um programinha aí, só que com uma linguagem bem diferente da linguagem ABAP, lá da linguagem convencional. Nós vamos ver quando a gente for criar uma regra, como funciona e qual é a sintaxe dessa linguagem de programação, tá? Então a gente tem o esquema apoiando o programa de cálculo, a regra e as funções, certo? Então as funções elas são de fato programas ABAPs que conseguem executar cálculos e lógicas que as regras não conseguem, certo? Então esses quatro componentes, o programa de cálculo, que é o HBR Calc 0, os esquemas, as regras e as funções, eles completam aí o pacote para cálculo da folha de pagamento, beleza? E aqui hoje, né, no quadro Dica do Instrutor, nós vamos falar dos esquemas e das regras, porque as funções, apesar de a gente ver algumas funções por aqui, as funções elas são mais específicas, elas são ABAP, né? Então a gente não chega aí nessa parte ABAP, né? Porque é muito mais complexo do que essa parte de configuração e essas dicas que a gente passa por aqui. Mas nós vamos ver, assim, alguma coisinha. Mas aqui no Dica do Instrutor, nós vamos falar especificamente dos esquemas e das regras. E hoje a gente vai começar com os esquemas. E para a gente já começar com esquemas, a gente tem que entender que os esquemas eles possuem dois tipos. O primeiro tipo é o esquema executável ou o esquema principal. E cada implementação, cada empresa ou cada ambiente que a gente vai trabalhar, a gente sempre trabalha com um esquema executável. No nosso caso aqui, o esquema BR00, que é o esquema da localização Brasil. E por que eu preciso de ter um esquema executável? Porque quando eu acesso o meu programa de cálculo da folha de pagamento, que é aqui, ó, o HBR Calc 0, acessado por aquela transação PC00_M37_Calc, eu preciso indicar qual é o esquema que o meu programa vai executar, certo? Então eu indico, olha, você inicia o meu processamento com o esquema BR00.
Para isso que eu preciso de ter um esquema executável. Então, o primeiro tipo é o esquema executável ou esquema principal, e eu tenho também os esquemas secundários ou subesquemas, beleza? E aí a gente tem aqui um exemplo, o esquema XIN0, que é o esquema inicial, aqui é o esquema de inicialização da folha, beleza? Então, esquema principal é o esquema que eu indico lá na tela de processamento, né, na tela de seleção do meu programa de cálculo, e esquemas secundários ou subesquemas são esquemas que estão dentro do meu esquema principal ou dentro de outros subesquemas, beleza? Bom, conhecendo então a funcionalidade e os tipos de esquema, nós temos que saber como é que eu edito, como é que eu crio um determinado esquema. A gente tem uma transação que é a transação PE01. Então a gente vai acessar, essa aqui é a carinha da transação PE01, e colocando lá o código do nosso esquema, a gente tem aqui esta visualização, este layout de tela aqui para atualizar ou criar um determinado esquema. E aí, olha só, lembra que eu mostrei agora o XIN0? Olha aqui, ó, na linha 30 eu copio XIN0, o esquema de inicialização. Então eu tenho o BR00, o meu esquema principal, e aí dentro dele eu tenho aqui o XIN0. Beleza? Então, transação PE01 é a transação onde a gente vai criar e editar esquemas e subesquemas. Belezinha? Bom, e aí eu trouxe para vocês aqui uma relação de principais esquemas que a gente tem dentro lá do nosso cálculo da folha. Existem muitos esquemas aqui, eu trouxe só alguns para você conhecer, para você entender como é que funciona mais ou menos aqui o início, né, do cálculo da folha. Então eu trouxe aqui o primeiro, então, já é o que a gente já tinha falado, que é o esquema de inicialização. Então, esse esquema, ele tem a funcionalidade aí de trazer algumas informações para o cálculo, ele determina a categoria do programa, o tipo, os infotipos que eles vão utilizar no cálculo, traz para a memória algumas informações e ele começa o processamento da folha para cada funcionário executado. Beleza? Depois a gente tem aqui o BRBD, o esquema que vai fazer a leitura dos dados básicos do meu funcionário. Então ele traz o nome do funcionário, ele faz a leitura dos principais infotipos lá, infotipo 0 de medidas, o infotipo 1 de atribuição organizacional, ele traz para o processamento da folha toda a informação de empresa, área, subárea, grupo, subgrupo, cargo, posição, todas as informações necessárias aí para o cálculo. O infotipo 7, com o horário de trabalho, o infotipo 8 de remuneração base. Ele também tem a função de ler as informações lá do infotipo 16, né? Os dados do contrato, qual que é o tipo de contrato, traz também ali as informações do infotipo 0398, que é o complementar do 16, com as informações de insalubridade e periculosidade, e ele já faz a leitura dos dependentes, né, para iniciar a preparação do cálculo do imposto de renda. Então, todas essas informações, elas são trazidas para o cálculo da folha através do esquema BRBD, beleza? O próximo esquema aqui é o BRAP, os esquemas de deduções e remunerações adicionais. E o que a gente tem dentro desse esquema? A gente tem aqui aqueles infotipos que nós vamos ter uma aula específica para esses infotipos, que são os infotipos onde eu consigo cadastrar, onde eu consigo imputar rubricas e valores para a folha de pagamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui a função P0267, que vai ler o infotipo 0267, que é o infotipo de pagamentos complementares para off-cycles. Eu tenho aqui a P0014, que vai fazer a leitura das rubricas cadastradas no infotipo 14, que é o infotipo de pagamentos e deduções periódicos. E também a P0015, que lê as rubricas cadastradas no infotipo 15, que é o infotipo de pagamento complementar. Então, todos os valores que são cadastrados, que são importados para a folha de pagamento, é lido e trazido para o cálculo dentro desse esquema. Então, por exemplo, lancei uma comissão, vou lá no infotipo 15. Eu tenho uma ajuda de custo por um determinado período, é lá no infotipo 14. Então eu lanço a rubrica lá nos infotipos e esse esquema, com essas funções que eu acabei de te mostrar, a P0267, a P0014 e a P0015, trazem esses valores para o cálculo da folha de pagamento. Beleza? E a gente tem aqui os infotipos
de benefícios, do cálculo de benefícios. Vocês vão lembrar aí lá do vídeo de rubricas salariais, que eu falei que a gente tem os infotipos, onde eu cadastro as rubricas salariais, que são os infotipos 14 e 15 que eu acabei de falar, e a gente tem infotipos que o simples fato de eu ter uma informação cadastrada nele, ele gera uma rubrica para mim, ele gera um valor de desconto ou de provento. Neste caso aqui de benefícios, valor de desconto. Então a gente tem aqui, ó, a função P01667, que faz a leitura dos dados lá de seguro, do plano de seguro saúde, né, que é assistência médica e odontológica, e traz a rubrica de desconto para a folha. A função P068, que faz a leitura dos planos de seguro de vida e gera a rubrica também de desconto do seguro de vida. E a P0377, que lê o infotipo 0377 com os planos que a gente tem cadastrado nele, também gerando rubricas para o cálculo da folha de pagamento. Beleza? E qual que é a utilização, então, dos esquemas? O esquema ele realiza chamada de esquemas ou subesquemas, ele realiza chamada de regras, ele realiza cálculos junto aqui, né, com a chamada de regras e esquemas. Ele também tem a funcionalidade de gerar cálculos. Ele, por si só, não gera, mas o esquema com a regra e a função, ele faz o cálculo, certo? Então a gente tem que realizar chamada de esquemas ou subesquemas, realizar chamada de regras e realizar cálculos. Ele pode ler tabelas ou infotipos, como nós vimos há pouco, com as funções aí que lê lá os infotipos, e ele também imprime tabelas processadas durante o cálculo da folha de pagamento na tela para a gente conferir um determinado cálculo, um determinado valor, beleza? Então como que eu faço aqui, ó, a chamada de esquemas ou subesquemas? Eu utilizo a função copy. Então quando eu tenho aqui, ó, dentro do meu esquema, a função, eu tenho um campo aqui dentro do meu esquema, olha só, a primeira coluna são as linhas e a segunda coluna são as funções que eu vou utilizar. Então, por exemplo, a função copy, ela chama um esquema. Olha só aqui, ó, na linha 30, copy XIN0. Eu estou dentro do esquema BR00, chamando o processamento de um esquema XIN0 e tantos outros. Olha só, copy BRBD, copy BRLR, copy BRAP, que nós vimos aí também. Então, assim, eu chamo um determinado esquema para ser processado. E dentro desses esquemas, eu também posso chamar outros esquemas, mas esse é um assunto para mais para frente aí quando a gente for ver lá o processamento da folha em si. Dando sequência aqui, então, o que a gente tem agora? A chamada de regras. E para isso, eu vou utilizar aqui a função pitch. Tá? Eu tenho outras funções também, mas aqui inicialmente agora, para a gente só conhecer, eu trouxe somente essa função. Então eu tenho aqui a pitch. Então olha só, aqui no esquema de benefícios, eu tenho lá na linha 70 e 80 a função pitch, chamando aqui nessa coluna de parâmetro aqui, a regra ZBER. Então, pitch ZBER é uma regra que exclui a rubrica /BR do cálculo da folha de pagamento. Então, eu tenho aqui a função pitch. E a função pitch, o que significa, né? Ela é uma sigla de Process Internal Table ou Process Input Table, né? Ela processa uma regra com a tabela IT. Nessa tabela IT, a tabela interna ou tabela de input, tem uma discussão por aí, cada um usa um nome, mas ela traz para a gente os valores, as rubricas que estão na tabela IT para a regra ZBR processar cada rubrica lá de acordo com o que está determinado dentro da minha regra. Tá? Então a função pitch chama as regras. E aí eu tenho aqui, para ler os infotipos, são as próprias funções, como por exemplo aqui a P067, P068 e a P0377. Como nós vimos também lá a P0014, a P0015, eu vou ter outras funções aqui para ler determinados infotipos ou tabelas. Beleza? E aí a gente tem a possibilidade de imprimir uma determinada tabela na tela. Então, como por exemplo aqui a função print. A função print, ela exibe na tela uma determinada tabela. Quando a gente fala de processamento do cálculo da folha, o sistema ele tem algumas principais tabelas, tá? Então ele tem lá a tabela IT, que é a tabela de input ou tabela interna, tem a tabela RT, que é a Result Table, certo? Então a tabela de resultados, tem a ORT, por aí, e tem a VAR. A tabela VAR é a tabela de variáveis que eu posso gerar
para auxiliar os cálculos aqui na folha de pagamento, como eu faço na programação mesmo. Quando eu tenho um programa lá, eu posso gerar em tempo de processamento várias variáveis que esse programa vai utilizar. Aqui dentro da folha de pagamento é a mesma coisa. Em determinadas regras, ou dentro das regras, eu posso criar variáveis para me auxiliar no cálculo. Então, se eu quiser ver como é que tá, qual é a tabela, né? Como que se eu quiser analisar as variáveis que eu gerei e os valores que eu estou gerando, eu posso imprimir em tempo de processamento a tabela na tela, né? Quando eu tenho lá o log de cálculo ativado, eu consigo ver a tabela que foi gerada lá com todas as variáveis. E para isso, eu utilizo aqui a função print. Então, olha só que na linha 110, eu tenho print np_var. Neste ponto aqui, a hora que eu estiver analisando o log de processamento, eu vou conseguir verificar e analisar todas as variáveis criadas dentro da tabela var. Beleza? Então, pessoal, é isso. Esse é o conteúdo que eu trouxe para você hoje, certo? Bastante informação, bem teórico, ainda não chegamos lá naquela parte de sistêmica, nós vamos chegar lá, certo? Não deixe de assistir, não deixe de acompanhar aqui, faz a sequência. Então, ó, tem o vídeo já de rubrica salarial, tem esse vídeo aqui de esquemas e vai ter um vídeo de regras. Assista e entenda bem esses conceitos que vai ser muito importante para as próximas aulas, para os próximos vídeos lá, beleza? Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever aqui no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho para você ficar por dentro de tudo e de todas as informações aí, de todas as publicações, os vídeos que a gente posta lá no canal, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por estar me acompanhando aqui. Vem crescer e se capacitar com a gente. Até mais. Tchau, tchau.